O Trilhas da Democracia de hoje é especial por várias razões. Em primeiro lugar, pelo tema, a luta das mulheres contra a sociedade patriarcal, racista e capitalista. Em segundo lugar, é especial pela convidada, a deputada estadual do PSOL do estado de Pernambuco, reeleita presidenta da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Pernambuco, Dani Portela. Seja muito bem-vindo, Dani. Obrigada, Marco. É um prazer estar aqui no Trilhas pela Democracia, debatendo um tema tão importante para a gente, que é a luta das mulheres, né? E dessa vez com um convidado especial, que é Normando, deixo para você apresentar, mas poder debater com vocês o avanço da luta das mulheres ao longo da história, para mim é um prazer enorme. Mas ainda tem outras razões que tornam esse programa de hoje especial. O espaço em que ele está sendo gravado, o Centro de Cultura Luiz Freire, uma referência na luta, defesa dos direitos humanos, nas ladeiras de Olinda. O carnaval acaba de terminar e hoje nós estamos aqui gravando esse programa. Pela data, véspera do Dia Internacional das Mulheres, esse programa está sendo gravado no dia 7, só não será gravado no dia 8, porque no dia 8 Dani estará no horário que entraria o programa, numa passeata. Um ato, caminhada, passeata, que esse ano, coletivamente, decidimos fazer aqui, em Olinda. E, por fim, pela ocasião, esse é o primeiro programa da nova série do Trilhas da Democracia, Conjuntura. Dani Portela será uma das 5 convidados fixos do Trilhas da Democracia, ou seja, Dani vai estar presente hoje aqui, inaugurando o Trilhas da Democracia Conjuntura, sempre aos sábados, às 17 horas, mas em breve nós nos reveremos para fazer uma análise de conjuntura. Dani, mais uma vez, seja muito bem-vinda. Mais uma vez, é um grande prazer recebê-la no Trilhas da Democracia. Prazer é todo meu de estar aqui no Centro Luiz Freire, que é tão importante, não só para a cidade, acho que para o estado de Pernambuco como um todo. E também está em Olinda, a terra do carnaval, que ainda está desmontando essa folia que arrastou tantas multidões. E a gente é meio megalomaníaco, viu? A gente acha que é o melhor e maior, mas para a gente é o melhor carnaval. Não é só do Brasil, não, é do mundo. E eu tive a honra, eu disse que ano passado eu morri, esse ano eu não morro. Então eu não brinquei carnaval ano passado, porque eu estava com um bebê de 1 mês, mas esse ano eu aproveitei muito. E, agora sim posso falar, compartilhando essa mesa redonda, que na verdade é retangular, Normando Rodrigues, companheiro, advogado, assessor jurídico do Movimento Sindical Cultista, que desde o ano passado enriquece essa bancada com as suas análises e suas provocações. Tudo bem? Estivemos juntos na semana retrasada, no Rio de Janeiro, fazendo uma gravação no estúdio, que irá ao ar amanhã, no domingo, e agora você veio até... Eu fui ao Rio gravar e agora você vem aqui a Olinda para gravar. Era necessário, obrigatório, ainda mais nessa terra que simboliza a liberdade, né, para a gente que aprende a analisar a história política do nosso país, né, aprende logo sobre a praieira e sobre a revolução mais importante do século XIX, acontecida em território brasileiro. É uma honra e uma alegria estar aqui com Dani, né, pela trajetória e descobrindo coisas de Dani que eu não sabia, né, sou tiete de uma importante, né, pesquisadora brasileira, e Dani foi orientando a dela, olha só, a doutora Niede Guidon. E, enfim, é uma honra e uma alegria, independentemente da história da Serra da Capivara, foi só um plus que eu me confesso. E muito obrigado por estar aqui, muito obrigado Marco, muito obrigado Dani, é fantástico estar em Olinda gravando com vocês. Só lembrando que a partir do dia 15 de março, nós sempre ao vivo, às 17 horas do sábado, teremos uma equipe, sempre com um convidado, uma convidada fixa, participando do Trilhas, fazendo análise da conjuntura nacional e também da conjuntura internacional.
a companheira de Dani Portela, na Assembleia Legislativa de Pernambuco, Rosa Amorim, do Partido dos Trabalhadores, Maíra, do MST, vereadora do Rio de Janeiro, Ademar Mineiro, economista, e o professor historiador e professor emérito da Universidade Federal Fluminense, Daniel Arão Reis. Não deixem de acompanhar o Trilhas da Democracia. Dani, dito isso, a primeira indagação que eu te faço é sobre esses já 25 anos, né? Um quarto de século já se passou, e eu te pediria para fazer uma análise sobre as conquistas, as derrotas e os desafios dos movimentos de mulheres no estado de Pernambuco, no Brasil e no mundo de maneira geral. Por favor, Dani. Olha, é um desafio sempre para a gente olhar para a história com essa perspectiva, né? Eu sou historiadora, eu sempre me apresento assim, eu sou professora, estou parlamentar. E aí, olhando nessa perspectiva histórica, como a gente pode olhar para essa construção, para o passado, para melhor aprender com ele e poder modificar algumas coisas a partir da nossa organização e luta, né? Um quarto de século, quando você falou, até para mim deu um susto assim. Acho que as mulheres elas começam a se organizar ao longo do tempo aqui no Brasil, até muito, claro, muito antes disso, mas é o que é que a gente vislumbra nesses últimos 25 anos, né? Algumas lutas que estavam lá atrás, elas seguem atuais e eminentes, né? Acho que uma das grandes lutas, desde quando a mulher ela teve justamente toda a luta para ter, não só votar, mas poder ser votada, aumentar a participação das mulheres na política. Isso é uma luta que é histórica das mulheres, entendendo que com mais mulheres na política, há mais políticas públicas para as mulheres. Então, essa necessidade de participação, de vencer esse abismo da desigualdade de gênero na representação política, na democracia que a gente vive, continua um desafio. Então, se passaram 25 anos e você tem, desde quando as mulheres começaram a participar da política, você não tem um aumento expressivo dessas mulheres sendo eleitas. Você tem hoje no Congresso Nacional, o máximo gira entre 15% a 17% de participação feminina, sendo que as mulheres, segundo os dados do IBGE, representam mais de 50% da população, mas também mais de 50% do eleitorado. E aí esses números eles convidam a gente a pensar um pouco nisso, né? Aqui em Pernambuco, essa maioria é ainda mais expressiva. As mulheres representam mais de 54% da população pernambucana, embora sejam subrepresentadas nesse espaço. Então, isso é uma luta que ela ainda é um desafio enorme para a gente ampliar essa participação, em especial também para todas as mulheres. Tanto é que o mote do 8 de março desse ano é justamente pela vida de todas as mulheres, por direito, na verdade, enfrentamento da extrema-direita, certo? E do capital. Então são esses os motes do nosso 8M aqui. E aí são motes bem amplos. Mas quando fala pela vida de todas as mulheres, eu estou falando das mulheres que são cis, das mulheres LGBTs, das mulheres trans, das mulheres negras, das mulheres indígenas, quilombolas, entender a diversidade do que a gente chama desse conceito de mulher, né? Então, justamente em defesa da vida de todas as mulheres. E nesses 25 anos, eu acho que a participação das mulheres na política é um amplo desafio. Veja, eu estou dando aqui de antemão, né? Nós vamos protocolar um projeto de lei que fala de igualdade salarial. Já tem um projeto de lei de minha autoria, um projeto coletivo contra as deputadas que fala sobre igualdade salarial. E a gente vai fazer um outro, né? Vai ser uma iniciativa conjunta, minha e da vereadora Cari Santos, que vai propor no Recife, eu vou propor no Estado, mas, vezes, é século XXI. A gente ainda está debatendo igualdade salarial. É você olhar justamente para os últimos estudos divulgados agora recentemente do DIEESE e perceber que as mulheres elas ainda recebem menos do que os homens. Então vamos pensar que o estudo mostra que as mulheres elas trabalham em média 10 horas a mais por semana, né? Então a gente tem que falar da divisão dos trabalhos domésticos, dessa sobrecarga das mulheres, historicamente nesse papel do cuidado, da tarefa do cuidado, seja dos idosos, da casa, da família, tripla jornada, recebendo menores salários
E se essas mulheres forem negras, os salários são menores ainda, mesmo quando na mesma faixa etária, com a mesma formação, desenvolvendo a mesma função. Se a gente olha para as trabalhadoras domésticas, vamos pensar que no trabalho doméstico, quando remunerado, 92% desses trabalhos são realizados por mulheres. Dessas, 65% mulheres negras. Então, como a gente olha esses 25 anos em cima desse tripé de classe, gênero e raça, que justamente vai norteando essas desigualdades que vão se aprofundando. Então, nesses 25 anos tiveram conquistas, tiveram várias. Por exemplo, eu sempre cito esse marco, em 2018, eu lembro que o feminismo ele tinha sido a palavra mais buscada no Google daquele ano. Mas não só a palavra mais buscada no Google. O avanço da luta das mulheres pelo movimento feminista se deu em várias partes do mundo. Países fizeram coisas que o Brasil ainda não fez, que é implementar a paridade de gênero nos assentos das casas legislativas, a luta por condições iguais de trabalho, de vida e sobrevivência. Países, inclusive, importantes que mulheres começaram a dirigir, por exemplo. Se a gente falar em países no Afeganistão, que mulheres passaram a ter o direito de tirar a habilitação. E aí, nesse tempo também, veja, aqui no Brasil, olha o contrassenso, recentemente, até um dia desse, a mulher precisava de autorização do marido para fazer ligadura de trompas, é bem recente. Então, se a gente olha nessa perspectiva, é sempre avanços, desafios, você anda um pouco, às vezes você assume esses desafios para trazer réplicas como solução, sabe? E acho que as mulheres elas têm se organizado nessa última década para não retornar. Então, acho que uma grande luta hoje também é a luta em torno dos direitos sexuais e reprodutivos, como o Estado brasileiro ainda regula o corpo e a vida das mulheres e, no geral, das pessoas que gestam. Então, acho que a gente passou por um quarto de século de muitas conquistas, algumas outras elas ainda precisam avançar muito, porque a gente reproduz ainda esse machismo dentro de uma sociedade que é patriarcal, que é estrutural e é estruturante. Então, em pleno século XXI, as mulheres ainda precisam ir para as ruas para ter, por exemplo, salário igual, para ter direito às mesmas coisas. E isso é uma coisa que vai escalonando, vai ganhando força. E acho que hoje a gente tem um movimento de mulheres que está muito organizado em todas as suas dimensões. É interessante, Dani, antes de passar a palavra para o Normando, que você tocou aí em três dimensões, pelo menos, dos direitos humanos. Uma dimensão política, quer dizer, depois de conquistado o direito ao voto, ainda permanece a subrepresentação das mulheres nos espaços legislativos e não apenas. A questão econômica, os direitos econômicos, sociais, em função da desigualdade, da tremenda desigualdade salarial, que é potencializada a depender da etnia, raça, né, ser branca, uma mulher branca ou uma mulher negra, e as questões relativas à diversidade, né, aquilo que caracteriza a mulher, o corpo da mulher. Normando? Mas é uma pauta e tanto, né? E só a pauta do 8M, como o Dani apresentou, já é fantástica, né? E pretensiosa no desafio histórico, pretensiosa no sentido de olhar o touro nos olhos e segurar pelo chifre. E a gente vive numa quadra do ressurgimento do fascismo. Eu queria problematizar um pouco a trajetória. A gente fala muito a sociedade brasileira em geral costuma falar muito do aspecto formal da inserção da mulher. O voto feminino, particularmente, foi celebrado mais um aniversário recentemente, e o Brasil tem até o mérito de ter sido, historicamente, um pioneiro nisso, mais de 10 anos antes da França e da Itália, por exemplo, né, que o voto feminino só é concedido como uma consequência da Segunda Guerra Mundial, no pós-guerra, ou no finalzinho da guerra, no caso da França. Mas a igualdade, de fato, ela não é alcançada, né? É como se a mulher ela fosse cada vez mais vista e reconhecida e introduzida no cenário institucional, mas enquanto mulher objeto de direitos, não mulher sujeito de direitos, não mulher sujeito da sua própria história.
A discussão do aborto, do direito reprodutivo, do direito ao próprio corpo, né, do direito a ter juízo sobre o próprio corpo, ela me parece que é muito emblemática disso. Por quê? Porque o aborto legal, não estou indo nem para a discussão que eu gostaria de fazer mais profunda sobre direitos reprodutivos em pleno sentido, e no aborto como medida humana, né, e de saúde pública. Mas só me restringindo ao debate do aborto legal, conforme o Código Penal de 1941 admite, naquelas exceções. Ele não é praticado, ele não é reconhecido, ele é combatido pelo judiciário. O aborto está previsto como admissível no Código Penal. E, recentemente, nós tivemos uma grande mobilização contra uma resolução do Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, que é uma resolução que não criou nada demais, que veio apenas criar determinações e normatizações internas para realizar aquilo que está na lei penal desde 1941 e que está fora da realidade das mulheres. Estou passando por essa trajetória, primeiro porque é um assunto que me indigna mesmo, mas sobretudo para demonstrar o quanto a gente tem um abismo entre a sociedade representativa liberal no papel e no direito material concreto das mulheres. Só que me parece que a gente está, nesse 1/4 de século do século XXI, vivenciando todos os sentidos da palavra retrocesso. E até aquela inserção subordinada da mulher no sentido institucional, ela vem sendo questionada, como foi a reação da direita à resolução do Conanda, né? E como a gente vê no dia a dia. Então, Dani, a gente tem um grande adversário pela frente, que é o fascismo. E junto com ele, o papel que ele relega à mulher, que é ainda mais restritivo, ainda mais oprimido do que o papel tradicional da sociedade patriarcal brasileira, ou pelo menos ele elabore isso politicamente de forma mais desnudada, né, de forma mais assumida. Como é que a gente enfrenta isso? Eu tenho 2 netinhas, aliás, uma delas é fã da Maíra. O que a gente passa para essas meninas, para a gente enfrentar, olhar esse touro nos olhos e segurar pelos chifres? Na verdade, foram várias provocações. O meu lado professor, eu me organizo riscando, já pensando aqui como eu podia dialogar com essas provocações e debates trazidos, né? E esse desafio do avanço da extrema-direita e do fascismo, não só aqui no nosso país, mas no mundo inteiro, né? Então a gente não pode se enxergar como uma ilha, a gente tem que olhar justamente esses avanços, recuos e retrocessos à luz do processo histórico. E você vê um crescimento dessa onda, embora as mulheres, nós acreditamos no movimento que as mulheres têm sido um elemento importante de resistência, né? Se a gente olha para a história recente aqui no Brasil, eu lembro de todo aquele debate na época dos atos do Ele Não, né? Que as mulheres, elas conseguiram trazer o maior movimento de rua da última década com aquela resistência à época, à ameaça da eleição do governo Bolsonaro, né? É a gente pensar como a extrema-direita e as suas faces estava escondida nos últimos anos e reacenderam recentemente, inclusive encontrando um terreno bastante fértil, né? Eu lembro a época, eu sou filha por adoção de um ex-preso político da ditadura, né? Meu pai e meu avô foram anistiados politicamente, então eu sou adotada e cresço num lado de muito debate político. E eu lembro de uma frase, acho que foi de Caetano Veloso, na época do exílio, quando ele dizia, né, eu acreditava e ainda acredito que a ditadura militar foi um gesto saído das regiões profundas do Brasil, mas que diziam muito sobre o nosso ser íntimo de brasileiro. No entanto, uma vez no exílio, chegavam até nós vozes que nos diziam que isso não era tudo. Então, quando ele fala desse ser íntimo, o que é esse ser íntimo brasileiro? Que eu acho que reacende muitas coisas que estavam veladas, ocultas, que as pessoas começam a revelar. A gente precisa falar de uma coisa de um Estado teocrático,
Não tem como a gente olhar para o avanço da extrema-direita no mundo, mas aqui no Brasil especialmente, sem olhar para a ascensão de grupos religiosos no território nacional, no início do século XX, com a chegada de várias denominações e igrejas que chegaram no território, quando o Estado ele vai falhando com as políticas públicas. Então você tinha antes a Igreja Católica com as comunidades eclesiásticas de base, que faziam não só ações, mas formações. Então você tinha um povo que debatia mais, que problematizava mais, que entendia aquelas ações a partir de outros vieses. E o Estado ele vai se retirando, o Estado ele não chega com saúde, educação, moradia, esporte, cultura, lazer, mas a igreja ela chega e ela é uma comunidade para aquelas pessoas. Ela atende aquelas pessoas de alguma maneira. E como isso perpassou a questão da fé, e aí eu lembro de um poema de Pablo Neruda que diz, a fé, né, a cruz e a espada iam dizimando a família ancestral. Né? Você entra com a cruz para depois vir a espada, que são religiões expansionistas de conquista de território, mas que tem um projeto de poder. Então foi chegando nas comunidades, nos territórios, nas nossas periferias, na vida das pessoas. A gente está em Olinda, que segundo o último censo mostra que mais de 40% da população se autodeclara cristã evangélica. Então isso muda com o tempo em várias pautas. E a pauta dos costumes, ela vai logo à extrema-direita. Na verdade, ela reproduz o racismo, o machismo, o sexismo. Isso vai virando um projeto de poder e chega no poder, com representações nos parlamentos, vai chegando no poder judiciário, vai chegando... Você tem debates acontecendo em todos os poderes em relação ao crescimento de setores religiosos dentro dos poderes. E aí você olha para isso e você falou aí na questão da pauta dos costumes. Né? Quando a gente fala na questão do aborto, você está falando de uma coisa que está desde, veja, a gente está falando de 41, dos casos que são previstos em lei, as exceções para caso de risco de vida, né, para a mãe, anencefalia, estupro. Então, mesmo nos casos previstos, em vários países essa luta avançou e aqui ela está sempre ameaçada a retroceder. Eu enfrento isso como parlamentar cotidianamente. A gente tem uma coisa que a gente chama de alerta para os movimentos, né, para os sindicatos, quando é um projeto que viola o direito de trabalhadores e trabalhadoras, mas para o movimento feminista, projetos que violam o direito de mulheres e pessoas que gestam. E tem vários, agora tramitando, inúmeros. E esses projetos têm desde criar um dia estadual de combate ao aborto. O aborto ele não é legal no Brasil. Ele tem 4 exceções, e a gente está falando dessas exceções, como projetos que querem obrigar as mulheres, quando procuram um serviço de abortamento legal, a assistirem palestras, filmes com vídeos de fetos sendo abortados, que a gente, enquanto defensora de direitos humanos, equivale a submeter uma pessoa à tortura. Então tem vários projetos, isso que se está aqui, está tramitando em várias casas legislativas desse país, que visam restringir ainda mais o que já é restrito. Né? Então não é só para a gente uma pauta de costume. É uma pauta que fala sobre a vida das mulheres. O Brasil lidera números de mortalidade materna. Na pandemia, meu pai era estatístico, então eu sou aquela professora de história que ama números. Eu lembro que eu era vereadora e um número me chocou profundamente e eu queria partilhar isso com as pessoas. De cada 10 mulheres gestantes, pessoas que gestavam em plena pandemia, que morreram em decorrência de Covid-19, de cada 10 pessoas que morreram no mundo, 8 morreram no Brasil. Esse número é assustador para mim. E fala muito sobre as nossas políticas de discutir com profundidade e seriedade os direitos sexuais e reprodutivos, o enfrentamento à mortalidade materna. Quem são as mulheres que ainda morrem ao parir em pleno século XXI? E mortes praticamente todas que podiam ser prevenidas e evitadas. Então, a gente tem índices altíssimos. Violência sexual. Você falou que é pai de... Avô de 2 meninas. Eu sou mãe de uma menina e recentemente de um menino. E os números, eles mostram assim, veja, de cada 5 mulheres do nosso país, 3 já sofreram algum tipo de violência. Certo?
Se a gente fala de violência doméstica, é de cada 10, 3. E violência, no geral, de cada 5, 3. Vamos imaginar, você que está me ouvindo, pensa em 5 mulheres próximas de você. 3 já sofreram algum tipo de violência. Então, os dados, eles são assustadores no nosso país. Nesse tempo que a gente está aqui, antes era a cada 10 minutos uma mulher estuprada no Brasil, depois a cada 8. Os dados mais recentes de violência sexual é a cada 6. Dessas mulheres, a cada 6 minutos uma mulher estuprada no Brasil. Dessas mulheres, mais de 70%, 76% é estupro de vulnerável. A maioria das vítimas tem até 14 anos de idade, gente. E não impede você ver os casos de violência sexual. A pessoa pode estar acamada, ser idosa, estar parindo, estar doente, ser um bebê recém-nascido, casos com bebês de dias. Então, como isso se impõe sobre o corpo das mulheres, e a gente entende que isso não é uma pauta só de costume, é uma pauta de sobrevivência. A gente quer lutar em defesa da vida e da vida de todas as pessoas que gestam, e é para além disso. Falar em direitos sexuais e reprodutivos é falar em avanço do direito das mulheres na sociedade, seja neste campo, seja no campo do trabalho, seja no campo de acesso a tantos outros direitos. Assim. E aí eu queria terminar e devolver para vocês. Eu sempre indico esse livro, que é de Silvia Frederici, que é o Talibã e a Bruxa, porque acho que ele fala muito para a gente, ao longo do processo histórico, como a exploração do trabalho não pago das mulheres se dá justamente com esse excedente de trabalho doméstico, que excede no número de horas, e como o próprio modo capitalista de produção ele vai se assentar em cima dessa desigualdade de gênero. E como a gente precisa enxergar isso em outras dimensões, olhando para outras cascas dessa cebola que traz dimensões bem profundas para nós. Dani, você é deputado estadual em Pernambuco, você é presidente da Comissão de Direitos Humanos, e o Estado de Pernambuco teve, no segundo turno das últimas eleições para governo do Estado, 2 mulheres concorrendo. Marília Reis, pelo Solidariedade, e aquela que saiu vitoriosa, Raquel Lira, pelo PSDB. Parece que ela está migrando agora para o PSD de Kassab. Você foi uma crítica, continua sendo uma crítica, do novo plano de segurança pública. Me recordo que a gente teve um programa onde nós discutimos a falta de debate, a falta de publicização das propostas do Juntos pela Segurança, o nome do novo plano, que substituiu o anterior, o Pacto pela Vida. E eu queria te perguntar, já que você estava falando desses números alarmantes sobre violência contra mulheres, contra crianças, adolescentes, né? O que tem sido feito em termos de políticas públicas dentro desse projeto de segurança pública adotado por uma mulher? Quer dizer, liderado por uma mulher que é governadora do estado de Pernambuco. Se percebe uma priorização de políticas públicas voltadas para a proteção, para a acolhida, para a prevenção de todas essas formas de violência contra a mulher no estado? Olha, Marco, eu assim que eu fui eleita, né, acho que eu fui a primeira deputada a se colocar na oposição. Foi uma eleição que trouxe essa particularidade aqui. Você tinha 2 mulheres que foram para o segundo turno, mesmo construindo campos diferentes. Uma mulher à esquerda, a outra mulher mais de centro-direita, mas de famílias tradicionais. Então, isso é um grande desafio que eu digo, que tem poucas mulheres na política. Nós temos 6 deputadas hoje, numa casa de 49 aqui. Dessas 6, só 3, que sou eu, Rosa Amorim, justamente, que é a deputada do MST, e a delegada Gleide Ângelo, não viemos de filha, neta, esposa, de alguém da política, né? A maioria das mulheres que conseguem chegar, elas ainda vêm dessa herança mesmo da política, ou são esposas, noras, filhas, netas, parentes de alguém que já estava na política. Então isso é um desafio enorme, e Marília e Raquel vieram representando esse local, mas mostraram o desejo do povo de Pernambuco de eleger uma mulher. Tinham várias candidaturas e essas 2 se colocaram como a mais expressiva. Apesar de ter uma mulher, eu liderei a oposição nesses primeiros 2 anos, eu me afastei da liderança da oposição no Estado justamente para concorrer à prefeitura. Não achei oportuno seguir acumulando
e tenho feito uma posição com muita responsabilidade e propositura. E eu olho para o viés da segurança pública pelo campo como defensora de direitos humanos que eu sou. E aí, mesmo que a gente tivesse críticas ao que foi o Pacto pela Vida, que é o programa de segurança que foi desenvolvido nas gestões passadas do PSB, o programa ele trouxe uma participação popular. E eu prezo muito pela escuta das pessoas. Então, o programa ele envolve pessoas vindas da academia, da universidade. Ele envolve um fórum popular de segurança pública que escuta várias organizações da sociedade civil que trabalham como defensoras de direitos humanos, escutam também os territórios, né, onde essa ausência de políticas públicas de segurança chega mais pesado, porque o Estado não chega mais à polícia, a polícia ela chega rápido nesses locais. E a gente pensar nesse superencarceramento, no aumento da nossa população carcerária, e você olha que o cárcere, ele tem classe, o cárcere ele tem raça, o cárcere também tem gênero. A maioria das mulheres que estão no sistema prisional hoje estão, inclusive, em decorrência de crimes praticados com os seus companheiros. Então, você precisa olhar para a própria lei de drogas e o encarceramento em massa que as políticas de drogas no nosso país levou. E olhando nessa perspectiva, o governo de uma mulher ela não muda esses números para a gente. Pernambuco, ele continua crescendo no encarceramento, em especial das mulheres. Tem uma coisa muito ruim, que é uma luta minha nesses 2 anos, que todos os estados, nacionalmente, se montou um comitê nacional de prevenção e combate à tortura em todas as unidades de pessoas privadas de liberdade, seja no sistema prisional, ou seja cumprindo medida socioeducativa, ou seja cumprindo medida de segurança, ou mesmo hospitalizada por questões de doenças psiquiátricas, mas que naquele período aquela pessoa está privada da sua liberdade. Então, esse mecanismo, ele acompanha no país inteiro as violações dos direitos dessas pessoas. E aí, foi um mecanismo federal e se montaram os mecanismos estaduais, onde peritos são nominados para acompanhar esses locais onde as pessoas são privadas de liberdade. Aqui isso foi desmontado em janeiro, assim que a governadora assumiu, e não foi remontado até agora. Então, para você ter uma ideia, várias violações, eu estou falando em tortura. Eu estou falando no que levou a Pernambuco a ser condenado no Tribunal Penal Internacional e na ONU, o Complexo do Curado. Você está vendo isso se repetir sem haver uma firmeza no enfrentamento a isso. E aí a gente pensa, eu estou falando aqui, precisa eleger mulheres, 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 mas basta ser mulher ou qualquer mulher ou mulheres mais aliadas com o nosso campo, né? E aí a gente precisa trazer um debate, eu quero debater isso com vocês, que é uma coisa que sempre existiu, mas que agora se formula conceitos, que é violência política de gênero. Então, isso está sendo estudado, os próprios tribunais eleitorais já vislumbram esse tipo de violência contra as mulheres que vão não só para os parlamentos, né? Mulheres que têm cargos eletivos. E aí, a gente tem que ter muito cuidado para não banalizar isso. Acredito que toda mulher que chegou a algum cargo eletivo, ela sofre algum tipo de violência. E a governadora Raquel tem usado desse expediente com frequência, de dizer que muita coisa que ela não consegue fazer é por conta da violência política de gênero, que de fato existe, é inegável e acontece. Nenhuma mulher está livre disso. Isso aí é uma pauta que a mulher pode ser de qualquer campo político, ela vai sofrer algum tipo de violência pelo machismo que é estrutural. Só que o que é que acontece hoje? É como se você faz uma crítica, você está sendo violento. E aí, como você pode incidir criticamente, chamando esse governo liderado por uma mulher a estabelecer uma relação de conquistas e luta das mulheres. Então, acho que tem muito para avançar nesses 2 anos. A gente viu pouco ainda. Pernambuco, como eu disse, 54% da nossa população é formada por mulheres, mas essas mulheres ainda não se veem como prioridades nas políticas públicas. Armando? Você tinha mencionado o estudo do DIEESE, que foi divulgado essa semana, que é interessantíssimo, né, sobre a inserção da mulher no mercado de trabalho, mas também sobre a mulher no lar. E não só a Política Nacional de Cuidados, ela dialoga com isso, mas tem dados interessantíssimos sobre a mulher gestora. Né, porque, ainda que reduzindo na forma
patriarcal da sociedade, a mulher gestora do lar. É que esse estudo revela que a enorme maioria dos lares brasileiros são efetivamente geridos, chefiados por mulheres. Então, as novas gerações de homens são majoritariamente criadas por mulheres. A sociedade admite isso, mas me parece que admite hipocritamente, porque se a mulher pretende ter uma gestão de políticas públicas com o mesmo viés humanista para toda a sociedade, ela é duramente reprimida e na violência política de gênero. Me lembro do caso da presidenta Dilma, né, que a gente pode ter um monte de desacordo, mas que foi extremamente perseguida. E tem 3 episódios que, para mim, são significativos do quanto a mídia hegemônica brasileira é hipócrita. Quando Dilma mencionou armazenamento de vento, baseado num artigo científico da científica prestigiada, Scientific American, e que hoje é reconhecido como potencial, mas ela foi ridicularizada pelos principais meios de comunicação. Virou meme. Virou meme, isso. E o outro também, quando ela menciona num evento com povos originários a cultura da mandioca, né, que é um padrão criado por Câmara Cascudo, e também foi ridicularizada, e um mais grave, que foi a iniciativa da tipificação do feminicídio, em que Globo, Bandeirantes, artículos Sardenberg, Merval Pereira, o Imortal, todos caíram, né, batendo em cima de Dilma, porque era ridículo caracterizar o feminicídio. E a gente sabe que só tipificar ainda está aquém da demanda enorme que a gente tem da violência contra a mulher. Daí eu queria só um comentário seu de um exemplo internacional que eu acho muito, a princípio, uma luz no fim do túnel que não parece ser o trem que está vindo, que é a presidenta Cláudia Sheinbaum. Quando ela está muito fora da curva dos atuais governantes, inclusive dentro do critério da inflação de alimentos, com índice de aprovação superior a 80%, nacionaliza a energia elétrica no México, o que foi um ato bastante audaz. O México foi o primeiro país do mundo a nacionalizar o petróleo em 1938, né? Mas agora uma mulher nacionaliza a energia elétrica e cria, né, enfrentando a cultura machista latino-americana, cria o Dia da Mulher Indígena Originária Latino-Americana. Tem um monte de significados nas políticas da presidenta. Para além de ter feito Trump se dobrar, escrevendo uma mensagem dizendo que, saudando a presidenta mexicana pela sua postura, o que foi um passo atrás. Foi um recuo na arrogância, né, fascista, trumpista, machista, que a gente conhece. Me parece uma figura que tem um índice de aprovação baseado em medidas concretas e efetivas em defesa dos interesses do povo mexicano e em defesa dos interesses das mulheres do México. Tem espaço para crescimento desse tipo de liderança na sociedade brasileira? Esse espaço tem. É um terreno fértil, é difícil, ele precisa ser cavado, porque você lembrou e fez referência a Dilma, e isso tudo me chocou, porque vamos pensar que a Lei Maria da Penha ela é 2006, né? Até recentemente, no Código Penal brasileiro, você tinha ainda a possibilidade de alguém matar uma mulher como legítima defesa da honra. Gente, eu não estou falando de séculos e séculos passados, estou falando de uma coisa que saiu dos nossos códigos recentemente. Feminicídio, acho que é 2015, se eu não me engano, a lei que tipifica, e tem muita gente hoje que não entende ainda, finge não entender, que aquela pessoa é morta em razão da questão de ser mulher. Dani, aqueles grandes julgamentos que aconteceram no final dos anos 70, salvo engano, Dock Street, lembrou, o advogado de defesa alegava exatamente isso, legítima defesa da honra. A gente está falando de 45 anos, né? Ontem. Você veja quantas mulheres elas são mortas, a cada quantas horas você tem uma mulher morta no nosso país. E quantas, você vê o inverso são pouquíssimos, mulheres que
ao se separarem de seus maridos, matam os seus maridos. Acontece, mas são casos que nem entram fortemente para as estatísticas, o inverso é muito forte. Então você tem ali esse marco importante, que é uma lei que entende o que é um feminicídio. Marielle traz um outro debate para a gente, que é feminicídio político, né? Essa coisa de querer apagar, matar, de não aceitar o espaço que aquela pessoa tem. E uma coisa que me chama a atenção em Dilma, fora essa questão de toda a mídia, como isso se espalhou, a coisa do sexismo, desse ódio à mulher, no senso comum. E aí eu lembro muito que uma coisa que me marcou profundamente era aquele adesivo, né, escatológico, que era um adesivo que foi colocado nos carros, com a presidenta, a primeira mulher eleita presidenta do Brasil, com as pernas abertas, onde se introduzia a mangueira de abastecer aquele carro, né? E aquilo choca um pouco, deveria chocar todo mundo, mas especialmente para a gente aquilo choca demais. E como que acontece em 2016, ele tem esse viés, né? Que foi um golpe que foi bastante misógino também, né? O que acontece quando essas mulheres elas chegam. Mas aí quando você faz esse paralelo com o México, e o México é um país que precisa avançar muito nas políticas para as mulheres. Hoje em dia o México ele tem problemas seríssimos de tráfico de pessoas, lidera um número de tráfico de mulheres para exploração e fins sexuais e outros fins no mundo. Então você tem uma presidenta que tem essa representatividade e a gente entender que identidade não é identitarismo, e aí a gente precisa falar sobre isso, né? Identidade não é identitarismo, é um lugar de pertencimento. E eu vejo que a gente, às vezes, utiliza de maneira equivocada alguns conceitos. Eu gosto muito do conceito que acho que não é um conceito de Djamila, mas que Djamila trabalha, que é esse conceito do lugar de fala, que aqui no país da gente foi usado como quase que lugar de silêncio. Porque lugar de fala é de falar, é entender que eu estou falando sobre misoginia e eu sou uma mulher cis, eu falo de um lugar. Se eu fosse uma mulher transexual ou travesti, eu falaria sobre o mesmo tema de um outro lugar. E vocês, como homem, podem falar sobre isso, devem, mas de um outro lugar. Porque nunca vão experimentar no próprio corpo aquela violência, mas podem falar sobre. Não é que só eu falo, você cala a boca. Então não pode ser um lugar de silêncio. Então como a gente precisa dessa representação e entender como a mulher ela faz diferença. Agora mesmo, você fez o paralelo aqui em Pernambuco com a governadora Raquel Lira. Então, nós já passamos pela questão de uma parceria público-privada numa privatização na energia e Pernambuco está discutindo agora, nesse momento. Está aí na porta, até abril, uma concessão de 35 anos da Companhia de Água e Esgoto. Então, veja, várias cidades no mundo estão fazendo o caminho inverso, de remunicipalizar. Água é direito humano das pessoas, né? Então, se a gente já tem um serviço ruim, e vários locais do mundo mostrou que a privatização ela fez o quê? Ela, quem privatiza, primeiro precariza para privatizar, aquele modelo já bem repetido e quer lucro. Então, onde não se deu lucro, não se é importante privatizar. E quem vai pagar esse preço, né? Então, com o tempo, o serviço não melhorou, a chamada universalização. A gente está falando do Nordeste brasileiro, que quase a metade das casas não tem saneamento básico. E aí a gente lembra lá em 2016 daquele surto de crianças Zika vírus, microcefalia. Quem eram aquelas mães? Elas moravam onde? Em lugares que não tinham saneamento, com esgoto passando na porta, a doença passando na sua porta. É quase metade dos lares que não tem saneamento. E aí se fala da universalização. E quando você fala em privatização, os dados já mostraram para a gente. Não universaliza, o serviço não melhora e o preço aumenta, principalmente para quem mais precisa. Então é preciso entender que isso impacta diretamente a vida dessas mulheres que hoje são maiorias mulheres que chefiam lares, né, monoparentais, que são chefiados por essas mulheres. E aí eu queria dedicar hoje assim, a minha participação nesse programa à Luísa. A gente perdeu em pleno carnaval. No sábado de carnaval, a gente perdeu uma grande militante daqui do nosso estado. Luísa, era uma trabalhadora doméstica que presidiu por muitos anos o Sindicato das Trabalhadoras Domésticas no nosso estado, mas também foi presidenta da FENETRAD, né, na Federação Nacional de Trabalhadoras Domésticas. Luísa morre no sábado passado, mas que mostra justamente essa luta das mulheres trabalhadoras para estar no espaço
E você olha ainda hoje quantos casos de trabalhadoras em situação análoga à escravidão, o que foi a PEC das domésticas. Luísa é uma dessas expoentes da luta pela PEC das domésticas e quantos retrocessos quando ainda hoje, em pleno século XXI, mesmo as mulheres ocupando o trabalho remunerado, elas ainda estão nas tarefas que têm menores remunerações. Então, a gente tem muitos desafios, que não seja apenas um dia de o 8M, né, o Dia Internacional das Mulheres, não seja apenas em março, é uma necessidade de uma luta permanente e contínua por igualdade, não só de todas as mulheres no plural, mas do conjunto da sociedade. Dani, já que você falou em trabalhadoras domésticas, eu me lembrei agora da capa de um livro de um historiador, professor da Universidade Federal Fluminense, chamado Marcelo Badaró. É um livro sobre a classe trabalhadora. O título do livro é A Classe Trabalhadora, e a capa não é mais um homem branco de macacão azul, aquela imagem célebre do operário, do trabalhador do século XIX, metade do século XX, mas sim uma mulher negra que faz trabalho doméstico. E nesse sentido, eu queria te fazer uma pergunta sobre um conceito que é muito caro e potencializa muito os debates de uma maneira complexa, com a complexidade que merece o tema, essa questão das várias identidades que estão presentes numa mulher negra trabalhadora, que é o conceito de interseccionalidade. Eu tenho muitas críticas em relação às acusações, ao próprio termo, o conceito de identitarismo, como uma forma de atacar determinadas lutas, na verdade várias lutas, que envolvem mulheres negras trabalhadoras, e acho que representam um reducionismo esse tipo de acusação, porque não consegue reconhecer que essas lutas se dão no campo dos direitos humanos. Quer dizer, um jurista espanhol chamado Peces Barba falava, chegou-se um determinado momento em que a universalidade, o ideal de universalidade, deixava de fora, excluía exatamente esses grupos sociais presentes, né? E era necessário particularizar o universal, ou seja, políticas específicas, políticas sociais, políticas públicas, e também uma reflexão que fizesse com que mulheres negras trabalhadoras tivessem políticas específicas, particulares, direcionadas a elas. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? A importância do conceito de interseccionalidade como uma forma não apenas teórica de refletir, mas também uma forma que propicia novas lutas políticas mais complexas, de acordo com a complexidade da própria realidade e desses grupos sociais oprimidos e explorados da sociedade mundial, mas da sociedade brasileira em particular. Olha, isso é importante a gente discutir, inclusive com a própria esquerda, né, com o nosso campo. Eu tenho uma formação em História, eu fiz um curso todo ainda, a minha formação em História é uma formação marxista, assim, né? Materialismo, da dialética, e como a gente foi desafiado a perceber que para esse conceito macro de classe, essa classe ela tem gênero, essa classe, esse conceito de classe tem gênero, esse conceito de classe tem raça, esse conceito de classe tem território. Então, como a gente é desafiado a pensar, a partir do século XIX para cá, nessas identidades e essas interseções. Eu tenho como escolher qual é a maior opressão, é uma coisa que se pergunta, né? Se eu sou uma mulher negra, pobre, qual é a opressão que mais pesa sobre mim hoje? É a de classe, é a de raça, é a de gênero? Ou se essas opressões juntas, elas se interseccionam e têm um peso diferenciado? Os números mostram, não tem como a gente dizer que não existe, né? E aí vem eu para a estatística e para os dados, quando eu estava falando em mortalidade materna. E aí eu digo, de cada 10 pessoas grávidas que morreram, 8 morreram no Brasil, mas 7 eram mulheres negras. Não tem como eu... a gente falou sobre sistema carcerário e encarceramento. E eu disse que o cárcere, ele tem gênero, ele tem raça, mas assim, o cárcere hoje, 87% da população carcerária é formada por uma população negra, de pretos e pardos.
E se você olha especificamente para a aplicação da lei de drogas, a gente sabe que essa política de encarceramento em massa é uma política que visa encarcerar a juventude pobre, negra e de periferia. E se você olha para as mortes também, principalmente as violentas, esses jovens, eles ou são presos ou eles são mortos. Principalmente para a violência do Estado, para a violência policial. Aqui em Recife tem um dado que me assusta. Como a gente está com um convidado de fora, aí a gente mostra o nosso bom, mas tem que mostrar os dados problemáticos. Veja, se a gente olha para os dados da segurança pública de 2023, todas as pessoas mortas em ações violentas da polícia eram pessoas negras. Gente, não é 90%, estou falando em 100%. E a gente não pode dizer que isso é acaso e dizer que essa luta é identitária. Os dados mostram para a gente. 14 milhões e meio de desempregados com o fim do governo Bolsonaro. A gente vive uma epidemia de desemprego no Brasil. O rosto desse desemprego é uma mulher negra de baixa escolaridade. A gente está falando em trabalho doméstico, esse rosto da classe trabalhadora. Foram muitos anos para que essas mulheres elas tivessem direitos, certo? Para que esses direitos fossem garantidos. E com a PEC doméstica, o que aconteceu? Uma onda de mulheres demitidas, né? Famílias que demitiram essas mulheres e admitiram no formato de 2 vezes na semana, que não gera o chamado vínculo empregatício, né? Então, mesmo com a ascensão de direito para essas mulheres, não por acaso 92% dos trabalhos domésticos remunerados são exercidos por mulheres. 92%, 65% ou mais por mulheres negras. E se a gente pensa em trabalho doméstico, quem são os homens? São geralmente jardineiros, motoristas, mas a maioria dos trabalhos domésticos, babás, cuidadoras de idosos, são mulheres, na sua maioria, mulheres negras. Então, quando a gente diz que precisa enfrentar, que essa luta ela é interseccional, que você é atravessada por diversas camadas, e mulheres negras, pobres, se essas mulheres tiverem outras identidades, forem transexuais ou travestis, esses números são piores ainda, de que a gente vive O Brasil é o 5º país mais violento do mundo para as mulheres, mas para as mulheres trans é o primeiro. E o primeiro há muitos anos. 16 anos seguidos, o país mais violento do mundo para essas mulheres. Então, não dá para a gente reduzir e dizer que isso é uma luta identitária, o que a gente tem que apagar quem nós somos ou as nossas identidades e a interseccionalidade dessas lutas. Tanto é que, como eu disse, né, o lema do 8M aqui em Pernambuco é pela vida de todas as mulheres. Mas esse ano, em novembro, a gente vai realizar a 2ª Marcha Nacional das Mulheres Negras. E trazem como lema, em novembro, mulheres vão sair do país inteiro e vão marchar para Brasília com o lema Bem Viver e Reparação. É isso. O que é reparação para nós? Por exemplo, política de cotas. Estou dando um dos exemplos, que muita gente ainda debate, ainda é contrária, ainda não foi sequer implementada em muitos lugares, mas é uma reparação. É uma reparação, de certa forma, histórica mesmo, para uma população que foi escravizada, que teve seus direitos negados e que são negados. Até hoje muita gente nega a opressão do machismo, nega a opressão do racismo, e é uma coisa que está evidenciado para a gente. Eu sempre faço esse questionamento, né, assim, as pessoas, eu chego numa universidade e dizer quantos professores negros você teve ao longo da sua vida, né? Se eles não estavam ali como professores, quantos colegas você teve? E antes da política afirmativa de cotas, a gente tinha poucos. E a política faz com que eles consigam ingressar, mas não que eles consigam permanecer. Quantos efetivamente se formam, quantos vão para o mercado de trabalho nas mesmas condições. Então, a gente tem um monte de desafios aí a superar. Mas quando a gente olhava para os serviços terceirizados, para a limpeza, para a segurança, essas pessoas negras estavam lá, elas sempre estiveram, mas não entrando pela porta da frente. Então, como a gente tem desafios, né, para vencer justamente essa estrutura, não reduzir essa luta ao identitarismo, não é identitarismo, são as identidades que precisam ser reconhecidas para que você tenha, sim, a promoção do direito igual para todas as pessoas. E aí, se eu bato nessa tecla da participação das mulheres na política, se as mulheres são minorias, não chegam nem a 17% no Congresso Nacional,
Se forem mulheres negras, não chegam a 3, gente. Então, é um desafio muito maior e que a gente possa enfrentar esse desafio, né? Por mais gente como a gente. E aí, eu concluo dizendo que uma coisa que me chama muita atenção e é o que me move na política, né? Eu tinha antes uma certa vergonha de eu estou aqui com um papelzinho. Aí, a pior coisa para mim de ser candidata era eu me sentia meio evangelizando as pessoas, entregando um papel. Você às vezes é meio repelido e era a parte mais difícil para mim. Até eu começar a entender que as pessoas olhavam para a minha foto e diziam: eita, Dani, tu é a merminha da minha vizinha. Ah, tu parece com a minha tia, tu lembra uma parente, tu lembra a minha irmã, tu lembra a minha mãe, tu lembra a minha tia. E esse lembrar, parecer com, era trazendo para essa coisa do fenótipo. E aí eu usava isso para dizer: a gente pode estar na política junto, alguém que se pareça com você, porque a maioria das pessoas, se a gente tira uma fotografia, pensa numa fotografia estática da política, seja no executivo, seja no legislativo, em todas as esferas, federais, estaduais e municipais, não se parecem com a gente. A maioria são homens mais velhos, brancos, vindo de famílias ricas. Quando você tem alguém jovem, geralmente ele é filho ou neto de. Quando você tem mulheres, ela é filha, neta ou esposa de. Então é um desafio mesmo, numa democracia que supostamente é representativa, que a gente seja representada. Em pleno mês das mulheres, eu tenho um filho de 1 ano, eu fui mãe recentemente de um menino Jorge, e descobri na porta dele nascer, trabalhei até o último dia, que não era regulamentada a licença maternidade para as mulheres parlamentares no estado de Pernambuco. E eu descubro que apenas com a deputada Thalíria Petroni, há menos de 2 anos, foi regulamentada a licença maternidade para as mulheres deputadas federais. Que o primeiro banheiro feminino foi construído no Senado no ano de 2016, gente. Tem senadora eleita desde a redemocratização. E vem me dizer que isso é identitarismo. É muito mais do que isso, é um não lugar. Inclusive um não lugar arquitetonicamente pensado. Não se tem fraudário, por exemplo, né? Então, as mulheres ocupam a política, elas vão parir e elas não têm regulamentação de um direito que está previsto desde a Constituição Cidadã. E que agora, Casa de Ferreira, Espeto de Pau, a gente está regulamentando aqui no estado de Pernambuco e em vários estados, tá? Várias assembleias, câmaras, vereadores não regulamentaram o direito da mulher em cargo eletivo a gozar da licença maternidade. Eu não pude tirar a licença maternidade. O Trilhas da Democracia de hoje está chegando ao fim e eu vou fazer uma coisa que no ano de 2019, antes da pandemia, eu fazia e depois que o programa migrou para ambiente virtual, eu não tive mais a oportunidade de fazer, que é apertar a mão dos convidados. Muito obrigado, Dani. Foi ótimo. Muito obrigado mesmo, Dani. Obrigado. Aprendemos. Normando, foi um prazer. Junto de novo. O Trilhas, estender também esse aperto de mão a essa equipe que grava o programa aqui, está na direção, o Irá, Edinho e Gilson Martins, o cara. O Trilhas volta amanhã, no dia 9, às 15 horas, numa série especial de 4 programas sobre os 45 anos de fundação do PT. O entrevistado de amanhã é o historiador, professor emérito da Universidade Federal Fluminense, Daniel Arão Reis. Na sequência, o ex-presidente nacional do PT, Ricardo Berzuini, o sociólogo, professor titular da Unicamp, Ricardo Antunes, e encerrando essa série, a senadora do PT de Pernambuco, Tereza Leitão. Não percam. Grande abraço e até amanhã.